Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto. O programa chega até si de segunda à sexta-feira às 23 horas, não só aqui na Curiacos TV, mas também em simultâneo na Rádio Vida em 97.1. E desde já um abraço a todos os ouvintes da rádio que não nos veem, mas conseguem ouvir-nos onde quer que vocês estejam. A verdade é que um dos temas que continua em cima da mesa e a marcar a agenda nacional e internacional é a nova administração que acaba de entrar na Casa Branca. E quando dizemos nova, bom, é nova porque substituiu a que estava anteriormente, mas não é de todo um novo inquilino. Estamos a falar do atual 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também foi o 45º. Para conversar connosco sobre este e outros temas, o Dr. José Ribeiro Castro. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui connosco. É sempre um gosto conversar consigo. Quais são os ecos que tem sentido desta tomada de posse da administração de Trump? Bom, era um momento muito aguardado, desde que Trump ganhou confortavelmente as eleições presidenciais norte-americanas, diversamente do que as sondagens apontavam durante muito tempo. E como disse, não é totalmente novo, portanto é uma pessoa que já tinha estado, que tinha saído em 2021 em termos que geraram bastante controvérsia, com aquele lamentável ataque ao Capitólio, e que regressa agora, e portanto havia uma curiosidade sobre o que é que ia fazer. Sendo que quis logo marcar o dia da posse, nem tanto com o discurso que fez, mas com as 100 medidas, ordens executivas que aprovou. E eu aí tenho comentários contraditórios, diferentes, de sentido diferente. Acho que foi um sinal forte que deu. Não gostei de ter feito uma espécie daquilo no meio de um circo, com a televisão a transmitir, enquanto conversava, assinava. Creio que isso tira um pouco a dignidade aos atos do Presidente, que assina uma série de ordens que têm consequências na vida do país e das pessoas. Portanto, acho que havia outras formas cénicas de apresentar este conjunto de medidas, ainda que não tenho nada contra que faça essa entrada forte, mas gostava de destacar algumas coisas também muito breves. Uma, não é aliás só de Trump, é justo dizê-lo, mas também de Biden. Eu creio que esta transição marca um golpe violentíssimo no sistema de justiça norte-americano e na sua credibilidade. Nós, na cultura ocidental, prezamos a independência da justiça e, portanto, mais na Europa do que nos Estados Unidos, porque, enfim, há nos Estados Unidos eleições de juízes, etc., enfim, coisa que nós não temos na cultura europeia. Portanto, os sistemas não são exatamente iguais, mas, de qualquer forma, eu não me recordo alguma vez ter visto, e já tenho uns aninhos, perdões como os que foram feitos nesta fase final do mandato de Biden e agora no arranque do mandato de Donald Trump. Biden já se tinha destacado pela negativa, pelo perdão ao seu filho, que tinha sido condenado. Portanto, isto cria um nepotismo, um protecionismo de pessoas que é bastante criticável. E no último dia também foi um fartote de perdões, alguns preventivos. Bom, não consigo sequer perceber como é que isso funciona, ainda não consegui entender. Pessoas da sua família, portanto, contra eventuais acusações que devem ser feitas. Quer dizer, ainda não houve acusações. Não há acusações sequer e já o perdão está estabelecido. Isso, de facto, é como criar uma casta
privilegiados e, portanto, isso choca profundamente com os valores, os alicerces do sistema de justiça e vindo, digamos, do poder mais alto, que é o Presidente, isso também acontece. No caso de Trump, enfim, esperava-se que ele fizesse perdões relativamente a algumas das pessoas que foram acusadas no caso do assalto ao Capitólio, não é isso, mas no dia em que ele fez isso, chegou a correr que ele não ia aplicar essa medida às pessoas acusadas e condenadas por atos violentos. Ora, não fez isso. Aparentemente fez isso a toda a gente. E eu creio que isso é negativo e é perturbador, sobretudo a pessoas que agiram com violência. Não poderá haver aqui também um efeito bola de neve? Ou seja, com esta polarização que existe... Pode. É isso que eu tenho receio. É isso que eu tenho receio, não é? Portanto, nós sabemos que, por exemplo, eu vi que aquele xamã, aquele que assaltou o Capitólio, tinha uns chifres, não sei se recorda. Ele, aliás, estava em liberdade, porque ele foi, acho que ainda tinha contas a prestar, mas estava em liberdade desde 2023. Mas ele disse que ia ser libertado e vou já comprar uma arma. E portanto, quer dizer, isso, sabemos o problema das armas na sociedade americana, não é? E, portanto, isto pode ser bastante negativo. Enfim, as pessoas que morreram, muitos foram forças da ordem, portanto, quer polícias, quer guarda do Capitólio, e, portanto, eu creio que isto é um sinal bastante negativo e dispensável. E ele tinha feito bem se perdoasse uns e não outros. Portanto, de qualquer forma, isto significa, para a opinião pública, com as consequências que isso tiver, que a justiça está nas mãos de quem exerce a presidência. Qualquer dia teremos campanhas eleitorais à volta disso, uns que perdoem uns, outros que perdoam outros. Como se já não bastasse, e no sistema americano tem esta característica, como se já não bastasse, por exemplo, o facto de terem escolhido, ou dos presidentes escolherem quem são os juízes do Supremo Tribunal, o que faz com que, neste momento, eu creio que há uma maioria de juízes republicanos, ou de escolha por presidentes republicanos. Por ele próprio, Donald Trump. Exatamente. No seu mandato. Portanto, porque eu creio que isto é uma nota que merece reflexão. Sobretudo para os americanos, para ver se salvam o seu sistema de justiça ou então pode ser uma desordem completa. A segunda nota que provocou aí muitos comentários foi a alegada saudação nazi de Elon Musk. Isso não tem ponta para onde se lhe pegue. Quem viu isso e sabe o que é uma saudação nazi, enfim, digamos, este é um tema que volta e meia aparece aí, portanto, uma pessoa está a fazer um movimento de mão, tira-lhe uma fotografia e depois pegam no jornal fulano, faz a saudação nazi. Já vimos este filme várias vezes, quer em Portugal, quer noutros países, mas é deplorável que isto fosse ecoado pela imprensa, pela rádio, pela televisão, quando é manifestamente uma mistificação. Bom, portanto, isto também desacredita os órgãos de comunicação social que entram neste jogo de garotos, de associação de estudantes, e há outras coisas para criticar o Musk, mas não isso. Não é? Esse gesto que ele fez não tem nada a ver com isso, tinha a ver uma saudação que ele fez. É, aliás, um gesto bastante desajeitado. Aliás, Elon Musk... foi diagnosticado, inclusive, algum tipo de, não quero dizer incompetência, mas incapacidade social, o que o faz ter expressões e gestos que não são muito normais ter. Aliás, não é de agora. Ele faz um movimento de procuração, portanto, está a saudar as pessoas e, portanto, depois lança o coração para as pessoas. Enfim, é um gesto que terá representado isso, mas, enfim, o que aquilo não é, em parte nenhuma do mundo, nomeadamente na Alemanha nazi, é uma saudação nazi e, portanto, foi uma coisa de quem não tem argumentos portanto, há muitos argumentos para criticar coisas do Musk. Bom, depois, eu creio que enfim, há medidas positivas, enfim, quanto à ideologia de género, enfim, é bastante ridículo, diz bastante do tempo em que vivemos, que seja necessária uma ordem executiva presidencial a declarar que só há dois sexos, masculino e feminino. É rigorosamente assim. Nós sabemos isso desde crianças e sabem a nosso respeito desde que nascemos. Portanto, mas isso diz bastante do tempo
que vivemos, e esse é um dos pontos positivos da agenda de Donald Trump, esclarecer isso, que se justifica porquê? Por movimentos que aconteceram em vários países de inventar um terceiro género ou um não género nos documentos de identidade, e, portanto, isso cria perturbações enormes, que não vamos aqui debater. Já tivemos ocasião, aliás, de falar sobre este tema de outras vezes, mas isso é uma ordem executiva que se justifica plenamente pela sua clareza e não tenho dúvidas nenhumas que gerará muito apoio a Donald Trump. Depois há áreas de incerteza que continuam. O que é que ele vai fazer com a Rússia? O que é que ele vai fazer com a Rússia? Não é claro. Fiz alguma conversa com jornalistas, uma conversa de homem de negócios, ele tem uma linguagem que não é a linguagem política habitual, mas isso é uma questão essencial. E como é que vai evoluir a questão do Médio Oriente, que continua bastante tremida. E já lá vamos ao Médio Oriente. Uma das ordens executivas que era esperada por muitos, por acaso vem em linha com um tema que também está, por assim dizer, na crista da onda em Portugal, que tem a ver com os fluxos migratórios. E de facto, declara a emergência, envia forças também do Exército para a fronteira sul e ordena a reconstrução do muro, lembrando que Biden recentemente tinha vendido os materiais de construção que ficaram para construir um muro que Biden não continuou a construir. Pronto, isso é um ponto da sua agenda. Eu creio que os Estados têm o direito de definir e executar a sua política migratória. Isso tem algumas questões de atenção, nomeadamente com os ilegais que estão há alguns anos e, portanto, é uma medida firme. É importante ver como é que vai ser executado. Nestas políticas que mexem com pessoas, além das medidas de rigor nas entradas, é também preciso ver relativamente aos que estão e como é que vai ser executado. Posso compreender-se que haja um vigor verbal, mas enfim, expressões de deportação em massa, não sei o que, são coisas que eu não gosto, não é? E acho que as pessoas têm que ser tratadas, enfim, como pessoas e não como animais. Mas não acha que há uma realidade que nós aqui desconhecemos, por exemplo, as cidades santuário, e ocupação por parte... Há um caso recente, por exemplo, em Paris, de um teatro que deu temporariamente abrigo a um grupo de refugiados, nem sei se são refugiados, e que o teatro está à beira da falência porque eles não saem, o governo não ajuda ao teatro e não há forma sequer de... Esses casos devem ser expostos e devem ser executados. Portanto, eu estou a dizer que a política deve ser executada, mas vamos ver como. Não quer dizer que ela seja revertida. É evidente que há casos de inúmeros abusos. Nós sabemos o que se passa aqui nos hospitais. Há inúmeros abusos e, portanto, sob pena de ruína completa da capacidade de administração do Estado português, nós próprios temos que fazer isso. Nós, quer dizer, nos últimos anos, segundo, digamos, estimativas do Governo, nós passámos de 600 mil imigrantes para 1.800.000. Não há nenhuma sociedade que aguente triplicar a população estrangeira e alguma indocumentada em Portugal este número. Portanto, os Estados têm a obrigação, sob pena do descontrole absoluto, não é? Foi o que aconteceu com o Partido Socialista, não é? Eles queixam-se muito das bichas na Rua do Bem Formoso. Então e as bichas à porta do António Augusto Aguiar? Ou as bichas consecutivas no centro de atendimento social? Isso é uma coisa inacreditável. Então, e a degradação das condições de habitação das pessoas? Quer dizer, isso é o legado da geringonça. As condições desumanas com que algumas destas populações também têm... Quer dizer, e as pessoas, quer dizer, é a incapacidade da administração, mas parece que estão a troçar com as pessoas. E andamos, para algumas pessoas, há mais de 2 anos nisto. Portanto, isto é absolutamente intolerável. O Estado tem que manter a capacidade de administração e de enquadramento devido dessas pessoas. E todas as situações de abuso, porque existem pessoas, enfim, entre aspas, com muito bom coração, e existem oportunistas. Há redes de tráfico de pessoas, isso sabemos que infelizmente existem, portanto
para os traficantes, preciso chegar a estes, tem que se atuar com extrema dureza. Olhando para as questões militares e dos conflitos, e depois já falaremos um pouco de Israel, no discurso de Trump, e claro, no discurso qualquer um diz o que bem entender, não é? Mas no discurso Trump menciona o facto de as guerras que venceremos, as guerras, acima de tudo, que não teremos que fazer. Será que veremos um Trump como o 45º, que não envolveu os Estados Unidos em grandes conflitos? Sim, isso é uma tradição republicana. Diversamente do que as pessoas imaginam, o Partido Democrata nos Estados Unidos meteu mais vezes os Estados Unidos em guerras, a começar pela Guerra do Vietnã, do que o Partido Republicano. O Partido Republicano tem um outro tipo de mentalidade, de abordagem, e, portanto, tem de facto créditos de poupar o envolvimento dos Estados Unidos em conflitos. E isso também é importante na medida em que ajuda a poupar o mundo a conflitos. Infelizmente, Trump toma agora posse num quadro internacional bastante mais deteriorado. Portanto, há situação... Enfim, sejamos claros, nós temos uma guerra na Europa, a verdade é essa. Na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, isso é uma guerra na Europa que já se arrasta há quase 3 anos. E qualquer guerra que existe é sempre perigosa, porque pode agravar-se. Portanto, é importante que essa guerra termine e, nomeadamente, que a Rússia retire para o seu território. É inaceitável. Em qualquer... Enfim, desde a Segunda Guerra Mundial, mas é inaceitável que no século XXI um país reclame pelas armas território do seu vizinho. Isso então seria o regresso aos tempos de Napoleão, ou de Hitler, enfim, das guerras medievais, e, portanto, teríamos a selvageria implantada na Europa. Portanto, é preciso respeitar as regras do direito internacional, e que é a resolução pacífica dos conflitos, o respeito das fronteiras internacionalmente reconhecidas, são regras essenciais para podermos viver numa ordem internacional que tenha a paz como um dos seus primeiros valores. Portanto, vamos ver como é que isso acontece. Assim sendo, obviamente, aquele conflito que também se arrastava há algum tempo e que, de facto, numa zona instável já por si própria, por si mesma, a zona do Médio Oriente, nós assistimos agora, nesta parte final, quase um degladiar de quem é que fez o quê e qual foi o peso da administração Biden e qual foi o peso da eleição de Trump nas decisões, nomeadamente do cessar-fogo e da entrega de reféns. Eu creio que foram os dois, não é? E, portanto, foi sobretudo o quê? A percepção por todos os agentes daquele conflito no Médio Oriente de que havia uma coesão essencial da parte da administração política e militar norte-americana. Portanto, isso... Trump tinha feito, aliás, umas ameaças, não é? Libertem os reféns, e, portanto, isso permitiu. Agora, o que nós podemos ver é a extrema fragilidade da situação. Eu ainda estou um pouco horrorizado pelas imagens que vi da libertação das 3 reféns israelitas, das 3 mulheres libertadas pelo Hamas. Aquilo é inimaginável. É inimaginável que, num momento de paz e de trégua, aconteça que as 3 reféns sejam libertadas num comboio de viaturas, no meio de uma multidão ululante, numa praça, como se fossem troféus guardadas dentro da viatura, cercadas por uma guarda pretoriana de combatentes terroristas do Hamas, com os seus uniformes, com as suas máscaras pretas, com as suas faixas verdes, não é? Com as suas espingardas automáticas. Pareceu-me que, disparando para o ar algumas vezes,
que são como se estivessem a guardar, e naquelas circunstâncias bem preciso era guardar aquelas reféns de não serem linchadas pela multidão que foram forçadas a atravessar, de que depois atravessam numa corrida de 2 segundos das viaturas onde estão para as viaturas da Cruz Vermelha onde são recebidas, e depois de que daí se retiram. Bom, portanto, isto é um espetáculo de poder terrorista profundamente condenável e censurável, e que mostra também o tipo de selvageria com que se está a lidar. As pessoas dirão, mas então e o que os palestinianos sofreram na faixa de Gaza ao longo destes meses? Claro, por causa do Hamas. Eu acho, creio que já aqui falámos, eu acho que a estratégia militar de Israel, a partir de certa altura, e esta certa altura é sensivelmente o Natal de 2023, foi basicamente errada. E que, enfim, podia ter conduzido na mesma os ataques que fez, mas devia tê-lo feito de outra forma que mantivesse sempre a clareza da culpa do lado do Hamas. E isso, na opinião pública mundial, até porque as guerras urbanas são muito duras e são muito difíceis de travar, passou-se para o lado de Israel. Portanto, hoje, em boa parte da opinião mundial, o que é lamentável, já ninguém quer saber dos 98 reféns israelitas que ainda lá estão. Portanto, o que as pessoas têm nos olhos são os edifícios bombardeados, os não sei quantos, enfim, aquela atrocidade de uma guerra urbana a desenrolar-se diante dos seus olhos nos ecrãs de televisão. E aquilo também é consequência de uma estratégia do Hamas, que montou uma infraestrutura militar poderosa e diabólica por debaixo das cidades, de tal forma que, para o atingir, é preciso atingir as habitações que lá estão em cima. Sabemos, aliás, que esses túneis foram construídos por ajudas ocidentais e internacionais vestidas de ajuda humanitária, que foram, durante vários anos, para construir essa rede. Portanto, isto é um enredo muito complicado. Complexo. Mas, portanto, eu creio que Israel devia ter tornado mais clara a responsabilidade do Hamas, que se atenuou mercê enfim, das condições em que a guerra evoluiu, mas, portanto, não houve genocídio nenhum, não é verdade? Quer dizer, como se viu, há uma mortandade muito elevada, que se diz 47 mil pessoas. Não sei se são 47 mil pessoas, mas se calhar são os palestinianos. Muitos dos dados também vêm do Ministério da Saúde que é conhecido por uma longa crónica de mentiras, já aliás no início deste conflito. Mas, enfim, não vou discutir os números, porque todos nós vimos a atrocidade que são as vítimas civis deste conflito. Mas não acha que... Sendo que muitos dos civis estão lá combatentes do Hamas. Mas não acha que, de alguma forma, Netanyahu sente que há uma maior imprevisibilidade com Trump do que com Biden? Porque, se por um lado o Biden tem que engolir o elefante de não estar a apoiar o Hamas, por outro lado, Trump não é propriamente o fazedor de guerras israelitas que às vezes a administração... Netanyahu, que tem os seus defeitos, também está numa situação difícil do ponto de vista político, porque ele não tem maioria. Portanto, ele tem ministros de extrema-direita no seu governo e, portanto, no Knesset também existem bancadas da extrema-direita e ele tem que velar aí pelo seu equilíbrio. E vimos que este acordo custou algumas demissões e de ministros mais radicais e que tem um discurso duríssimo e, portanto, inconciliável com quem quer que seja. E, portanto, é uma situação de extrema fragilidade, não é? Porque não se viu do lado do Hamas uma bandeira branca. Eu acho que Israel tem que ter, e também acho que não tem, uma estratégia de paz duradoura. É preciso que tem todo o direito de se defender, pela forma que for necessária, mas é indispensável para o futuro que diga eu quero isto. E que se perceba. Bom, e uma estratégia de paz duradoura exige viver em paz com os seus vizinhos. Ninguém vive em paz duradoura se não tem uma paz com os seus vizinhos. Portanto, é preciso... Eu sei que é muito difícil. A experiência de Israel desde 1948 é muito difícil no plano político. Mostra que as pessoas
que têm poder querem atirá-los dali para fora, portanto, como aliás é 1000 vezes repetido, isso sim é um genocídio, não é? Declarado com propósito. Israel will be free from the river to the sea, do Rio rio Jordão até ao mar. E, portanto, isso é o discurso genocida do Irão e dos palestinos que existe. Portanto, é uma situação, de facto, muito frágil. Mas podia ter havido, no momento de entrega de reféns, que aliás vão continuar, portanto, neste Sábado. fim de semana haverá mais 4 mulheres, ao que parece, que serão libertadas, podia haver um sinal de desanuviamento. Não. O que houve ali foi uma afirmação de poder terrorista. O doutor está a mencionar, e eu, obviamente, tanto eu como a minha colega que dirige a produção aqui em estúdio, nós saímos de Israel no dia 7 de outubro, fomos um dos últimos voos comerciais a sair de lá, e a sensação que nós temos quando conversamos connosco, entre nós, aliás, é de que, efetivamente, se nós estivéssemos, por exemplo, naquele festival de música, a filmar aquilo, nós não seríamos tão lembrados ou não estaríamos tanto na comunicação social como estão, infelizmente, as vítimas palestinianas e os inocentes palestinianos, sendo que nós também seríamos inocentes porque só estaríamos a fazer o nosso trabalho. Enfim, como já uma vez falei aqui, eu fui autor da proposta do Dia em Memória das Vítimas do Terrorismo na Europa, Dia Europeu, e também do Dia Mundial, e hoje já existem os dois. Quando era deputado do Parlamento Europeu, foi adotado o Dia Europeu em Memória das Vítimas do Terrorismo, Não sabia. que é o dia 11 de março. Os atentados em Madrid. Os atentados em Madrid. E foi por acaso, eu propunha que fosse o 11 de setembro, mas esta proposta foi votada no dia 11 de março de 2004. E, portanto, fiz uma alteração para que fosse o 11 de março e assim ficou. E depois o Dia Mundial teve mais peripécias no quadro das Nações Unidas, mas já está também adotado, salvo erro, o dia 18 de agosto. Tem a ver, na sua gênese, com o ataque que foi feito à sede das Nações Unidas em Bagdade, que matou Sérgio Vieira de Melo, mas não é no dia em que isso aconteceu, porque esse dia estava ocupado com outro, não sei se o Dia Mundial da Tangerina, ou o Dia Mundial da Abóbora, há dias mundiais para tudo, para nada, e puseram, então, 2 dias antes. E eu achava, não é, que em 2024, o 11 de março e o 18 de agosto fosse focado nas vítimas do 7 de outubro, que é o maior atentado terrorista de que há memória, na devida proporção, piores que o das Torres Gêmeas. Bom, e também uma crueldade atroz, uma barbaridade. Mas já estava soterrado debaixo das imagens da guerra em Gaza. E isso é que eu acho que, obviamente, a culpa é dos muitos setores antissemitas que pululam hoje na comunicação social e também aparelhados pelos apoiantes dos palestinianos, etc. Mas houve a tal erro, a meu ver, portanto, na condução da operação. É o que eu digo muito simples e percebe-se qual era a minha ideia. Eu achava que Israel, que tinha uma superioridade militar indiscutível, adquirida até ao fim de novembro, indiscutível, não havia nada que fizesse que... não estavam desatentos como estiveram em 7 de outubro, portanto tinham uma superioridade militar, podiam fazer algo como isto. Dia de Natal. Israel declaramos um dia de trégua ou de cessar-fogo 25 de dezembro, não é uma data para os judeus, não é uma data para os muçulmanos, mas é uma data para todo o mundo, e desafiamos o Hamas a libertar reféns nesse dia e manteremos essa trégua enquanto continuarem a levantar. Mas não acha que Netanyahu, jogando o seu futuro político, porque ele já estava fragilizado antes... Sim, mas isso são outros 500. Bom, portanto, se fizesse isto, não é? Bom, é evidente que eu acho que o Hamas não ia fazer nada e, portanto, a partir do dia 26 voltávamos às hostilidades. Depois, arbitrariamente, dia 17 de janeiro, imaginemos, mesma coisa. Dia 17 de janeiro, paramos as operações militares no dia à meia-noite
e durante 24 horas desafiamos o Hamas a desafiar, a libertar os reféns. Não sei. Doutor, isso é interessante. Sim, mas sabe que os ataques foram feitos num sábado Sim. de uma data de um dos festivais religiosos mais importantes para os judeus, a festa dos tabernáculos, não é? Mas isto não é aqui leite de leão. Eu estou a dizer que isto é agir do ponto de vista da condução de uma operação militar duríssima, que era necessário, em termos que protejam a convicção de que isto tudo está a acontecer por causa do Hamas. Ok. Portanto, e por causa dos reféns. Quer dizer, eu acho inacreditável que ainda hoje, quer dizer, que a Palestina, o Hamas, não tenha liberdade dos 98 logo no primeiro dia. Mas o que é isto? Quer dizer, como é que 470 dias é aceitável que se guardem ainda, sabe-se lá em que condições, 98 pessoas, que há mais de um ano, cerca de um ano e meio. E, portanto, isto é que poderia ter gerado uma percepção diferente. E o que nós vemos é que os dados políticos do problema mantêm-se fundamentalmente como estão. Portanto, os palestinianos sofreram milhares de vítimas, mas, digamos, a sua prontidão combativa, terrorista, mantém-se. E o seu banho mantém-se. Não mudou nada. Portanto, o cenário que ali temos é a continuação da guerra ou o regresso da guerra, nos mesmos termos. Daí a fragilidade que o doutor... Sim, a fragilidade... Doutor, nós vemos, então, administrações americanas de saída que perdoam os filhos, administrações americanas de entrada que perdoam pessoas que foram condenadas, vemos primeiros ministros que estão fragilizados a tentar capitalizar, obviamente, com conflitos a sua saúde política. Acha que, de alguma forma, as democracias estão em decadência? Eu creio que sim. Estão muito frágeis. Vivemos numa sociedade mercantilista. Eu creio que o valor dos ideais na política perdeu-se. Portanto, isto hoje é tudo toma lá, dá cá. E, portanto, creio que os partidos são facilmente capturáveis por grupos de interesses e isso as pessoas apercebem-se e afastam-se. Agora, há outra vez, talvez, uma maior participação eleitoral, mas que não é por boas razões, é porque a situação é de risco e, portanto, as pessoas participam mais. Mais emocional do que racional essa participação? Sim. Mas, de uma forma geral, vemos isto também em Portugal, nos partidos novos será ainda diferente, porque estão muitas das pessoas que correram riscos e deram parte significativa das suas vidas, sacrificaram parte das suas vidas para avançarem para a política. Mas as pessoas, enfim, creio que nos partidos tradicionais mainstream acham que riscam pouco ou riscam nada. Não há mecanismos para influenciar as escolhas dos partidos. E, portanto, hoje é bitoque, amanhã é croquete, quer dizer, não têm capacidade de escolha dos seus representantes, não são de facto seus representantes, são representantes das chefias dos grupos de interesse junto das pessoas e não ao contrário. E, portanto, eu creio que isso também contribui. E há uma certa desordem também do ponto de vista das ideias e das famílias políticas. A esquerda estava sob grande transformação, agora também a direita está em grande transformação. Não sabemos exatamente como é que vai arrumar-se. Há uma radicalização do debate político. Alguns grandes debates internacionais também influenciam isso. O que se passa nos Estados Unidos influencia o mundo. Não é? A campanha não foi só Trump, é Trump e Kamala Harris. Não é? Portanto, a forma como a campanha decorreu. Não é? E, portanto, isso significa que o wokeismo em força
no bornal da senhora Kamala Harris. Portanto, há uma série as pessoas estão inquietas, não é? Mas num eu artigo creio que seu... as pessoas não... foi melhor do que a encomenda, se está a sair bem, mas... Não há aquela confiança. Um artigo seu recente no e-online, você menciona, acima de tudo, a utilização por parte dos representantes, e isto dizer representantes tem que ser com aspas, porque ninguém os escolhe, de facto, a não ser os chefes partidários, como você tão bem diz aqui, a utilização de alguns mecanismos que de facto fazem mais do que nos trazerem leis que têm o percurso normal e saudável dentro da estrutura democrática, são leis que são decididas em vão de escada e com mecanismos menos claros. Sim, sim, isso aconteceu muito no nosso Parlamento. Nos outros não sei. Mas no nosso Parlamento aconteceu, e eu, nesse artigo, cito, salvo erro, sobretudo dois fenómenos. Um que tinha sido levantado num artigo da Teresa Mel Ribeiro, de Mel Ribeiro, e que foi, digamos, a apresentação por arrasto de uma série de projetos de lei que foram votados por vários partidos, alguns também da direita. E, portanto, e fora daquilo que é uma tramitação própria dos textos legislativos. O tema era o aborto, ainda por cima um tema sensível do ponto de vista dos valores, um tema importante do ponto de vista da filosofia, da doutrina, do pensamento, da vida. Bom. E havia iniciativas que vieram da esquerda, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, foram recebidas, tiveram os seus pareceres, portanto iniciaram a sua tramitação. E foram essas, digamos, as iniciativas principais que iam a debate. Muitos partidos tiveram a tentação, porque isso é moda, de, bom, já agora a gente apanha também o comboio, põe lá também uma série de coisas, projetos de lei, projetos de resolução, vai tudo ao molho. Bom, mas estes projetos não têm a mesma visibilidade que os outros tiveram, e, portanto, foram apanhar de forma imprópria, não é? Antes da meta. Portanto, eu acho que foram cartuchos mal jogados. Podia ter havido discurso. Não é por haver ali um projeto de lei que ou é chumbado ou é aprovado, que isso seria uma coisa muito, muito gloriosa. E acho que a questão principal naquele debate é quem é que é a favor de que fosse alterado o prazo para a realização do aborto e de quem é contra. Foi isso, aliás, a principal decisão. Mas, portanto, isto aconteceu nesse debate, não? E acontece em muitos outros, chama-se isso, processos que são por arrastamento. Bom, e eu creio que isso é uma prática negativa, mas enfim, isso está na liberdade dos grupos parlamentares. Por outro lado, este debate não pode ser sujeito à ditadura das grelhas, não é? Pronto, enfim, são muitas matérias, são muitos grupos, e, portanto, o regimento adotou há muito tempo as grelhas. E isso está bem. Portanto, o debate tem 1 hora ou tem 2 horas, e, portanto, são X minutos a cada 8 minutos. Bom. Mas, enfim, há leis que não podem ser assim. Quando eu fui deputado a primeira vez, em 1976, às vezes havia debates noite fora, pela madrugada dentro. Então, bom, isso acontecia muito. Então, não havia essa disciplina das grelhas, o discurso era mais livre. Eu lembro, quando foi do governo PS-CDS, eu fiz um discurso de meia hora. Isso hoje é impossível. Não é? E os debates, e isso é que é a parte importante, não é que se fala meia hora, às vezes é preciso, enfim, para aprofundar as questões, e nos debates legislativos fundamentais, às vezes é preciso que a pessoa tenha mais liberdade discursiva do que apenas 6 minutos, para temas de muita importância, ou 8 minutos. Mas, sobretudo, os debates podiam demorar, às vezes demoravam a semana toda parlamentar. Começavam à terça e acabavam na sexta-feira. Uma reforma agrária ou uma reforma penal. E que debates vocês devem ter tido durante essa época. E isso era muito importante, porquê? Porque permitia a opinião pública interagir com o Parlamento. Porque hoje isso é ali despachado nas grelhas em meia hora e 1 hora, e portanto é um monólogo. O Parlamento fala para o país, se é que houve.
Mas quando o debate tem mais dias, isso sai na imprensa, as pessoas reagem, mandam mensagens para o Parlamento, e, portanto, há um debate. E esse debate mais prolongado torna mais clara as razões das matérias que estão a ser discutidas portanto, e também permitem mais facilmente uma compreensão da decisão que é tomada. Isso, ou seja, enriquece a democracia. Aprovam-se menos coisas, mas são mais sérias. E depois há uns truques também de aprovar, vou ser muito rápido, porque estou a gastar bastante tempo, que é, no final do debate na generalidade, fazer baixar à Comissão, sem votação na generalidade, uma série de projetos. E depois vai lá cozinhar à sorda. Bom, ora, isto é um entorce gravíssimo ao processo legislativo, que tem duas fases, a generalidade e a especialidade. E só se trata na especialidade, isto é, nos detalhes, aquilo que passou no período da generalidade. Senão, não... Quer dizer, isso é uma decisão de clareza essencial quanto aos princípios da lei que Ou seja, o plenário devia discutir aquilo que depois vai ser falado na especialidade. E, aliás, a norma no regimento, no meu entender, pelo menos a que estava em vigor quando eu lá estava, era isso que previa. Portanto, ia à Comissão por um período curto, portanto, para afinar umas coisas, e voltava logo. Mas depois, pronto, no abuso contínuo dos expedientes, fica, às vezes, houve processos que chegou lá a estar 2 anos a marinar, não é verdade? Enquanto, pronto, os cozinheiros... Mas, doutor, como é que nós podemos confiar que algo vá mudar quando, na realidade, por exemplo, e agora especificando o debate sobre o aborto, houve um referendo. No referendo mencionava-se o prazo, o povo falou sobre isso e agora os senhores deputados arrogam-se a autoridade para alterar o que quer que seja que foi referendado pelo povo? A esquerda hoje não é democrática em Portugal. Porque se fosse democrática, não faria isso. Nós, no tempo do PREC, passávamos a vida a gritar com o Partido Socialista à frente: é preciso respeitar a vontade popular. É preciso respeitar a vontade popular. Cuidado com esse gesto. Se fizerem a foto... É preciso respeitar. O Ribeiro Castro é comunista. E hoje não é assim. Portanto, por gato de sapato, isso fora. É que é preciso perceber, não é só ter havido um referendo, é que houve uma alteração, no meu entender, do sistema político-constitucional, que é a introdução da possibilidade do referendo em matérias legislativas. Do referendo e em matérias legislativas, na revisão constitucional de 1957. Até lá o referendo era proibido, não havia referendo. E aí foi introduzido. E logo no primeiro são introduzidos 3 referendos. O Tratado de Amsterdão, a regionalização e a lei do aborto a pedido. 10 semanas. Esse aborto foi perdido por quem propunha o aborto. Foi ganho por quem se opunha. Depois, em 2007, repetiu-se e foi aprovado. Bom, e perderam os que eram contra. E isto tem a maior importância do ponto de vista dos valores. Quer dizer, há matérias em que a Assembleia da República entende que quem deve fazer a definição essencial de valores é o povo, o cidadão, porque considera-se que não tem mandato suficiente para isso. Bom, como é, nomeadamente, a interpretação, quando é que eu posso pisar a linha da vida humana ou não posso fazer. Quer dizer, isso é da maior importância. Enfim, muitos partidos fazem gala em dizer: eu não tenho posição sobre isso. Toda a gente tem liberdade de voto. Então, se esse partido tem liberdade de voto, eu votei em quem? Eu penso, não, portanto... É verdade. Isso só é coerente se os deputados depois delegam no povo que tome essa decisão. E, portanto, isso de facto significa que a lei do aborto entrou numa trajetória que, relativamente a elementos essenciais da sua definição, só pode ser mudada se... Mas isto o doutor diz agora acaba por ser importante até para as vossas propostas aqui neste Manifesto por uma Democracia de Qualidade, que é o seguinte facto: se eu não souber como é que se posiciona o deputado então vai se posicionar de acordo com a sua consciência numa coisa que tem a ver com a minha consciência. Esse é o problema. Bom, isso aliás em todas as matérias. Isso pode... surgir teoricamente em tudo. E por isso eu também... Mas em matérias sensíveis como esta... Mas nestas matérias... Bom, mas aí também é importante outra coisa que se perdeu cada vez mais. É o conhecimento e a confiança no deputado. Quer dizer, as pessoas não sabem quem são os deputados que lá estão.
E às vezes pode aparecer as coisas mais estranhas, não é? Como agora tivemos o deputado Pilha Galinhas que aparece ali no meio. Quer dizer, é preciso haver um escrutínio próximo, não é? E isso, na nossa Constituição, podia ser feito, não é fazendo uma revolução para todos os círculos nominais, que eu acho que isso seria excessivo, mas o sistema misto, como nós propusemos, e que permite um escrutínio muito próximo daqueles que são eleitos em círculos nominais e também indiretamente de todos os outros, porque, digamos, a representação partidária num determinado distrito é toda definida ao mesmo tempo e, portanto, uma coisa influencia a outra. E passa a haver um vínculo fortíssimo dos deputados com a base, que é o que tem que haver. Eles são representantes de quem? Dos chefes ou dos eleitores? São de quem manda, ou melhor, de quem manda tem que ser, mas quem é que manda? São os líderes partidários, sozinhos, ou é o povo organizado nas suas associações cívicas e políticas? E isto é interessante, porque depois o que nós não vemos é os chefes assumirem a responsabilidade da escolha dos deputados quando os deputados metem o pé na poça também. Pois, isso, claro. Isso faz com que, de alguma forma, de facto, esta... Quando as coisas correm mal, exigem responsabilidade política, não é? Mas isso tem que ser para o dia-a-dia, quer dizer, isso é preciso que a relação entre o deputado e os eleitores seja refrescada. Seria difícil uma transformação dessa? Não, é facílima. O que é difícil é convencer quem manipula o sistema a abdicar de manipular o sistema. Há quem diga que PS e PSD não estão interessados nisso. E são são as grandes forças de bloqueio. Eu diria que todos os partidos, ou os poderes internos dos partidos, resistem a isso. Não é? Mesmo, portanto, há um pequeno partido que faz campanha por isso, não é? E depois, de repente, aparece com 50 ou 60 deputados. Muda de ideias. Porque o raciocínio é assim, então, deu-nos tanto trabalho chegar aqui para ter este poder. Portanto, isto tem que ser mesmo uma atitude generosa. E as pessoas acreditarem, porque é isso que de facto iria acontecer, nós iríamos ter uma democracia melhor. Iríamos ter melhores deputados. Quando eu digo melhores deputados, não quer dizer outras pessoas. Em alguns casos teria que ser. Mas todos nós funcionamos melhor quando o ambiente organizacional em que funcionamos é um argumento E ao contrário do exigente. que possamos pensar, por exemplo, os Estados Unidos, onde há a possibilidade de enviar uma carta ou um pedido ao seu representante, e ao senador, onde têm existido, de facto, muitas medidas que o senador e o representante, ao receber aquela carta, faz alguma coisa. Claro. Nós não temos a menor confiança disso. Nós não sabemos, a não ser ao fim de alguns anos de carreira e por entrevistas, por coisas que ouvimos, nós não fazemos a menor ideia do que é que a maioria dos deputados que estão na Assembleia pensam sobre o que quer que seja. Não se sabe. Bom, quer dizer, agora temos um eventual candidato à presidência da República. Também não sabemos o que é que ele pensa sobre nada, mas pronto. É sabido os líderes partidários, aqueles que intervêm mais, mas, digamos, o deputado em si mesmo, o deputado, que também é representante do povo, tal como... Claro. Para terminar o minuto sensivelmente, qual é a sua perspectiva para 2025? Espero que corra bem. Já está com... Não sei se é o Artur Jorge ou o João Pinto do Porto. Não, prognósticos só no fim. Pronto, eu gostava que se esclareça e se consolide a relação entre a Europa e os Estados Unidos. Eu acho que esse é um ponto que, nesta altura, está um pouco fragilizado, mas creio que é muito importante. A aliança Europa-Estados Unidos é uma fórmula que existe desde o final da Segunda Guerra Mundial. Isso, como disse o Presidente da República há dias, a Europa tem que fazer pela vida, eu estou de acordo. Nós temos que tomar responsabilidades da nossa própria defesa, e enfim, tenho também eu próprio intervindo sobre isso é indiscutível, mas é muito importante que esta aliança de valores, de princípios, de civilização se mantenha e se renove, se refresque onde for possível. Portanto, que haja confiança. Gostava que acabassem as guerras, não é? Portanto, e acabar a guerra na Ucrânia é que a Rússia retire. Portanto, não pode haver paz
com uma conquista militar do que quer que seja, portanto... E que as únicas guerras eventualmente fossem comerciais, E mas que nos levasse seja a fome. possível retomar... A única coisa que eu gostava era ter mais tempo e, de facto, não tenho, Dr. José Ribeiro Castro. Muito obrigado por ter estado aqui connosco, é sempre um gosto. Obrigado a si que nos acompanhou. Desejo-lhe um resto de uma boa noite. Já sabe, pode rever estas conversas indo até ao nosso canal do YouTube. Boa noite, obrigado.